amor a Cristo, meu farol divinal. This will turn to brightest day, then let us all take courage, for we're not left alone. The lifeboat soon is coming, together the two alone. Then cheer, my brother, cheer, oh cheer, our trial will soon be o'er. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here, we're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming, together our two will soar. The lifeboat soon is coming, by eyes of faith I see, as she sweeps through the water to rescue you and me, and land us safely in the port with friends we love so dear. Get ready, cries the captain, oh look, she's almost here. Watch the atomic bombs, you can tell she's nearly here. Oh cheer, our trials will soon be over. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here, we're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming, now friends, If we within the ocean fill, and were the sky a partner made, where every star on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, or could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how fathomless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels. In your heart now, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for who? For me. Because I promise I'll believe. O Lamb of God, I come tenderly, mercifully, just as. Just walk right to Him by faith. Believe that He's standing right there by your side. He is.
Sting not to rid my soul of how much now? Of one temper, malice. To him whose blood can cleanse each spot. Oh, Lamb. By faith I walked to the cross this morning. I lay my burdens down. I come. God bless you back there. That's good. Leaning, safe and secure from harm. Leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way. Just get it out. Oh, safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. Now your Bible. What is it? Safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah. Safe and secure from all harm. And it shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is a light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent from all your sin. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is a fact that God and Christ are one. He's the Word. Somente crer.
ignorantly worshiping Satan, thinking they are worshiping God. As pessoas ignorantemente adoram Satanás, crendo que estão adorando a Deus. As we are warned by prophecy in 2 Thessalonians that Conforme estamos sobre aviso por profecia em 2 Tessalonicenses, 2 Thessalonians, the 2nd chapter. Let's just get it a moment if I can right away. I'd like to read that, just I believe 2 Thessalonians. I got the scripture here and say, vamos obtê-lo um momento pela profecia em 2 Tessalonicenses. Se posso, rapidamente. Me agradaria ler aqui, tenho a escritura. We beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus and by the gathering together unto him. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Of the Lord and the gathering to him, as God will gather his people to him in the last days. The gathering of the people to the Lord. Not to the church, to the Lord. Gathering together unto him. Vem a vinda do Senhor e o ajuntamento com Ele. Como Deus recolherá seu povo e Ele nos dias finais, a reunião da gente do Senhor. Não a igreja, ao Senhor. O ajuntamento com Ele. Soon shaken in your mind or troubled. Troubled neither by spirit nor word nor by letter, as from us, as the day of the Lord is at hand. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin, watch what he is now. A man of sin be revealed, the son of perdition. That was Judas, see, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, setteth in the temple of God, showing himself that he is God. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. The deceitfulness of the church of today. See, the son of perdition, the devil. Amen. The son of perdition, the devil. Then people worshiping Satan in this day, thinking they're worshiping God. Esse engano da igreja hoje. Vem o filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adorando a Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus. But they're worshiping him through a creed, a man-made denominations and creeds that's brought the people right down to the greatest deception that the world has ever known of. No matter how much the Word of God, a promise for this day, is preached and vindicated, they still won't believe it. Amen. They won't believe it. Porém, estão lhe adorando através de um credo. Denominações feitas pelo homem, credos que têm trazido as pessoas direto ao maior engano que o mundo jamais tinha conhecido. Não importa quanto a palavra de Deus prometida para este dia é pregada e vindicada, eles nem assim creem. Then why? We wonder why. Why won't they believe it? Então, por quê? Nós perguntamos por quê? Por que não? Por que não creem? But he do a certain thing and he does it. Quando Deus disse que Ele faria certas coisas e as faz, Still they turn their back from it. mesmo assim voltam suas costas e se retiram. Turn away from it. Just as Eve knew that what God said God would do. Se retiram, tal como Eva sabia o que Deus disse, Deus faria, porém virou suas costas a isso para atender ao que Ele tinha que dizer. Turned her back on it to listen to what he had to say.
Just remember, in other ages, it's always been the same thing. In every age, it's always been that Satan tries to pervert that word to them, making them see some other age. Look. Eva sabia que o que Deus disse, ele faria, porém ela virou suas costas a isso para atender ao que ele tinha que dizer. Apenas recordem, em outras eras, sempre tem sido a mesma coisa. Em cada era, sempre acontece que Satanás trata de perverter-lhes essa palavra a eles, fazendo-lhes ver alguma outra era. See, Satan was in that bunch of Jewish teachers and rabbis and priests trying to tell them to keep the law of Moses when the very word said that in that day the Son of Man would be revealed. See? Notem, quando Jesus vem, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes tratando de dizer-lhes que guardassem a lei de Moisés, quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto. He would reveal himself. So they was trying, as long as they kept them religious and on the law of Moses, see what he did? He was trying to tell them that part of the word is just exactly right, but this man isn't that person. See how deceiving he is? That's that real day of deception. Bem, que ele se daria a conhecer. Assim eles estavam tratando de, contanto que eles mantivessem religiosos e na lei de Moisés, veio o que ele fez, estava tratando de dizer, essa parte da palavra é exatamente correta, mas esse homem não é essa pessoa. Veem quão enganador é ele? Esse verdadeiro dia de decepção. And now is Satan establishing his kingdom in the earth. Tem sido e agora é Satanás estabelecendo seu reino na terra. Exactly why he's doing it. For he wants to establish his own kingdom as a businessman that's not a Christian. Esse é exatamente o porquê ele o está fazendo. Porque deseja estabelecer seu próprio reino como um homem de negócios que não é um cristão. Every scheme he can to make you see something the wrong way. If he's got a purpose and a personal gain in making you doing that, making you seeing it that way, he'll show you everything he can and keep you off from the truth of it. Amen. Because he's got a feeling only for himself. No matter. Ele trabalhará cada ardil que possa para te fazer ver algo do modo errado. Se ele tem um propósito e uma ganância pessoal em te fazer isso, fazendo-te vê-lo dessa forma, ele te mostrará tudo que possa para manter-se separado da verdade, porquanto ele tem um sentimento só para si mesmo. Lies and cheats and whatever more, he's got personal gain, and that's why Satan's done this. And he's worked through the ministry to do it. Não importa quão muito ele tenha que enganar e o demais. Tem uma ganância pessoal. Esse é o porquê Satanás tem feito isto. As God promised he would do. Ele tem trabalhado exatamente através desse ministério. É um momento de bênção. É um momento em que Deus está com suas mãos estendidas, seus ouvidos atentos, para responder orações
e abençoar aqueles que têm crido em sua palavra. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui de novo, com a nossa igreja, o templo, vazio, porque nós não estamos reunindo fisicamente. Mas Deus tem nos concedido a oportunidade, através da ciência, dos meios de comunicação, para nós falarmos ao povo que crê na mensagem que nós pregamos, ensinamos. Nós cumprimentamos a todos nesta hora, nossos irmãos aqui em Iporá, estão em casa, nos assistindo através da internet, e também em todo o campo. Nosso abraço a todos vocês, aí em Cachoeira, em Diorama, Fazenda Nova, Piloândia. Nosso abraço ao irmão Degmar, à irmã Leia, que passam por uma hora difícil, mas Deus está com vocês aí. Vocês não precisam temer. Somente crer, tudo é possível. Apenas crendo. Nós vamos ler aqui a Escritura que vamos usar nesta noite, uma mensagem que nós desejamos trazer de orientação, de confirmação da nossa fé, de conselho para nós que estamos vivendo uma hora que cumpre-se a mensagem do profeta para esta era, e nós desejamos que cada irmão, cada irmã esteja em paz, esteja descansados, porque nós temos um Deus que tem dito para nós ficarmos em paz. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele é aquele que nos anima, nos encoraja para a hora em que estamos vivendo. Se existe uma hora que você deve estar apegado mesmo à palavra de Deus, é esta hora, porque nós estamos aproximando aquele momento do arrebatamento. Mas antes, eu gostaria de ler aqui a Escritura anunciada, é Atos capítulo 2, é o verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vamos ouvir o hino Vencendo Vem Jesus, com o conjunto, cantado no Recanto da Fé, em 2015. Já refúgio e a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. E disse Jesus: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E eu, como seu servo,
trabalho incessantemente para que você tenha fé, e fé para vencer. Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fogo hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Graças a Deus, vencido, o tempo vem Jesus. É o que nós estamos aguardando a qualquer momento. Nós cumprimentamos nossos irmãos que estão assistindo. Eu sei que a maioria não comunicam, mas aqui nós temos a irmã Iraildes, que está lá no sítio com o Nenê, em Amorinópolis. Nosso abraço, irmã Iraildes e o Nenê. Que Deus continue abençoando vocês aí. Também a irmã Marina Tavares, o irmão João Lopes e família, a irmã Noemi Alves, em Diorama, e irmão José Antônio e família, e Pedro Rodrigues e esposa, em Cachoeira de Goiás.
Também o irmão Emi deve estar nos ouvindo, compartilhando, né, conosco. E em Piloândia nós temos a irmã Leia Rezende e família. A irmã Vani, em Santa Fé de Goiás, nossa irmã querida, né, que hoje é assistida pelo pastor Solomão Carlos, e a irmã Flosina, lá em Diorama, com sua irmã. Nosso abraço a vocês em Diorama, Juversino. E Raine e sua esposa, a irmã Neuza, em Fazenda Nova. Nós temos aqui um pedido de oração pela irmã Léa Rezende, em Piloândia. Eles foram afetados por esse vírus, né? E passam por esta situação, mas, graças a Deus, estão recuperando, né? Sem maior problema. Mas vamos orar por eles. E mais pedidos de oração, que se porventura alguém esteja necessitado, mesmo não sendo aqui da igreja, mas você está assistindo aí na sua casa pela internet, nós vamos orar agora por todos que podem crer conosco e que o Senhor Jesus Cristo possa te ajudar, te libertar, te dar saúde, te dar uma libertação dos problemas que hoje a humanidade está enfrentando muito, que é a depressão e muitas outras situações, mas o Senhor pode te ajudar nesta hora, te animar, te dar saúde. Querido Pai, confiamos na libertação. Quando o nome do Senhor é pronunciado, é dito, todo demônio se afasta, toda enfermidade se afasta, porque o poder do Senhor Jesus Cristo, do nome do Senhor Jesus Cristo, repreende o mal, expulsa a Satanás, toda enfermidade, todo problema mental, e esse vírus que tem perturbado as pessoas, ele está repreendido agora. Toda a sua ação nos órgãos das pessoas que nesta hora estão orando comigo, crendo, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a libertação nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos pensar, meus irmãos, um pouco nesta noite, porque o nosso tempo é limitado, né? Às vezes nós pensamos em pregar e achamos que dá muito tempo, mas parece que o relógio da igreja ele anda mais do que os outros. Ele é mais rápido, né? Tem lugar que um relógio anda 60 minutos por hora. Aqui ele anda 120 minutos por hora. Mas eu quero meditar com os irmãos sobre esta convicção do apóstolo Paulo. Um homem que é muito conhecido por todos nós, quando se refere a São Paulo. Ele é uma referência de profética, ele é uma referência de um mestre, de um apóstolo e de um profeta. Você fala assim, Paulo foi profeta? Bom, eu pergunto a você, o homem a quem Deus revela a sua palavra diretamente, como Deus o revelou para ele lá no deserto da Arábia, quando ele foi encontrado no caminho de Damasco e conduzido por Ananias
aquele deserto, e ali ele passou 3 anos e meio e recebeu todo o evangelho que ele pregou diretamente de Deus, sem chocar com nada das Escrituras e nem dos apóstolos, demais apóstolos, né? Inclusive Pedro, que era posicionado na doutrina, porque Jesus concedeu a Pedro a chave do reino dos céus. E ele era ousado em pregar a palavra. Mas quando eles encontraram, sabendo que Paulo converteu 22 anos depois da morte do Senhor Jesus, e quando eles encontraram, tudo estava encaixando-se ou encaixado-se perfeitamente. Não existia contradição, não existia desacordo, não existia polêmica entre eles. Agora, eu quero falar sobre essa convicção de Paulo, porque nós estamos vivendo uma hora que nós temos que ter definição e posicionamento. Você não pode ser aquele crente que eu conheci muito, porque estamos aqui há estes anos todos, que às vezes ele era crente muitos anos, baseado na esposa, baseado no marido, na mãe, e até mães eram dirigidas, e pais dirigidos por filhos, a convicção dos filhos. Mas nós estamos vivendo uma hora que cada um precisa de saber o que fazer e como fazer. Parte do segundo princípio. Primeiro, você tem um líder. Você tem um homem a quem você possa confiar nele. Porque a Bíblia nos diz, quando fizeram uma pergunta para o profeta desta era, na mensagem, a revelação sobre os selos, ou pergunta e resposta sobre os selos, alguém perguntou sabiamente ao profeta, e foi oportuno, não é? A hora própria para fazer-se esta pergunta. Perguntaram a ele: haverá um ministério da noiva nos últimos dias? Ele respondeu: sim, haverá, sim, claro, haverá. É Efésios 4:11. É o quíntuplo, nós chamamos de quíntuplo, porque são 5 ministérios. O quíntuplo de Efésios 4:11. Paulo diz assim: e pôs Deus na igreja. Veja que Paulo não está dizendo, e eu pus, e eu coloquei, eu estabeleci, ou Pedro estabeleceu, ou alguém do apostolado estabeleceu. Não, ele diz, e pôs Deus. 5 ministérios: profeta, evangelista, pastores. Quando ele se refere a pastores, ele diz no plural, não é? Mestres, que é o doutor, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Você vai a uma pescaria, ou que seja uma pescada, né? Nós chamamos aqui de pescada. Aí você chega ali, numa lagoa, você chega ali num rio. Hoje já não existe mais isso aí, quase, né? Por causa da escassez
e por causa da lei. Nós entendemos se obedecemos à lei em relação a estas coisas. Mas eu vivi um tempo, na década de 70, onde existia abundâncias de peixes nos lagos, nos rios. E o pescador chegava ali e lançava uma tarrafa naquele lago. Então ele apanhava ali os peixes. Agora, esta parábola, ela foi ensinada pelo Senhor Jesus. É a parábola do pescador. Então, a tarrafa, ela pega caranguejo, ela pega cobra, ela pega sapo, rãs, mas também pega o peixe. O pescador puxa aquilo ali para fora, Jesus falou da rede. Ele puxa a rede para fora, e aí é muito normal acontecer isso. A rã, ela não espera muito. Ela já sai logo e começa a pular para trás, para dentro da água. O profeta imita até o pulo dela, diz que ela faz assim, proc, 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 e pula lá dentro da água. A cobra, o pescador já larga aquilo para lá, já corre, e ela volta também e entra na água. Mas o pescador, ele fica ali com todo cuidado para pegar os peixes, porque o peixe é o que interessa a ele, levar para casa, chegar em casa e colocar eles lá na pia, lá no lugar onde vai ser preparado, e alguém vai pegar aquele peixe e vai escamar. Eu tinha um colega de pescaria que falava assim, tratar o peixe. Quer dizer, vai escamar, vai limpar, para ser temperado e feito, né? O molho, assado ou frito, como queira. Agora, Jesus disse que assim é o Evangelho. O evangelista vai ali, prega sua mensagem, seu sermão, e ganha as almas. A igreja, ela passa por esta fase. Eu diria assim, passou, né? Já é passado. Passa por esta fase de ganhar. Como todo ministério teve esse exemplo na Bíblia Sagrada. É um tempo de ganhar, de aglutinar as pessoas na igreja. Naquele tempo, tudo é maravilhoso. Ninguém é contra ninguém, ninguém ataca ninguém, ninguém fala mal de ninguém, porque todos estão sendo beneficiados por aquele momento. Todos estão beneficiando-se daquele momento. Mas, depois de um certo tempo, começam as rãs voltarem para a água de novo, quer dizer, o mundo, né? Pula de volta para trás, proc, 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 e volta para o mundo. De repente, as serpentes também voltam para a água, para se esconder ali. Mas o peixe fica para ser levado para o lar, para a família. Aí você me diz assim, quando foi que isso aconteceu na Bíblia? Olha, não precisamos mais do que o exemplo de Moisés. Quando Moisés foi lá para o Egito, eram mais de 2 milhões de pessoas que saíram com ele do Egito. Naquele momento em que eles estavam ali, sobre aquela tensão, expondo o sinal na porta para o anjo negro não entrar naquele lar, comendo aquele cordeiro ali, com ervas amargosas, a Bíblia disse que eles estavam ali preparados para saírem.
Naquele momento, todos estavam unânimes, embora o momento era chocante, porque Deus havia destruído aquela nação inteiramente com as pragas. 10 pragas foram chamadas sobre aquela nação. E a última estava ali, que era a morte dos primogênitos. Então eles saíram dali e acompanharam Moisés, atravessaram o Rio Vermelho, embora eles questionaram quando chegaram ali à margem do Mar Vermelho, mas atravessaram. E Miriam, que era a irmã de Moisés, chegou a se alegrar do outro lado e bater o tambor e dançar com as demais irmãs. Fizeram uma festa das mulheres ali do outro lado, dançando e se alegrando. Mas depois, ela própria começou a murmuração. Contra o quê? Contra a vida moral de Moisés. Porque era a questão do casamento. E eles seguiram Moisés durante 40 anos. E que tantos problemas eles tiveram, principalmente quando já estavam para chegar à terra. Foi logo o Coré, o Abirão, o Datã, aquele trio parada dura, né? Se levantaram ali e começou as murmurações, os arrazoamentos. Eles começaram a falar mal de Moisés e inventaram outra liderança ali. Eles próprios se tornaram líderes, aproveitando, inclusive, o momento em que Moisés saía para falar com Deus. O diabo sempre é oportunista. Vocês veem que agora é a era do oportunismo. É o momento de oportunismo. Porque eu não sou tão velho, mas eu vivi um tempo em que as pessoas não tinham telefone. Na nossa região aqui, ninguém tinha telefone. Quando surgiu o telefone, esse grande, de colocar num gancho, foi uma novidade. Depois é que veio aparecendo outras coisas, de comunicação, o rádio. O locutor daquela rádio ali tinha um programa ouvido na região, e as pessoas mandavam uma cartinha para ele pedindo para dar um aviso em tal dia, e a pessoa então chegava ali no seu microfone da rádio, da emissora, e falava: alô, fulano aí na fazenda tal, na cidade tal, o fulano está pedindo para você ir lá na cidade, porque tem um negócio a tratar com você, ou fulano está comunicando que a fulana partiu, fulano partiu. E aquelas pessoas ouviam aquilo pelo rádio. Agora, tudo mudou-se neste mundo, especialmente aqui em nosso país, de uma forma assustadora, né? Quando eles me disseram do telefone que a pessoa podia falar e ver o outro do outro lado, eu custei acreditar naquilo. Achei impossível. Porque isso começa sempre lá nos países de primeiro mundo. Aí disseram-me: não, lá nos Estados Unidos você fala em um telefone e a pessoa está vendo você, está vendo o sofá, está vendo os móveis e essa coisa toda. Eu pensei que isso levaria no mínimo 100 anos para chegar aqui. Mas a Bíblia diz, e o irmão Brana nos ensina, o cumprimento daquela escritura que diz: e a ciência se multiplicará.
O que é multiplicar? É alcançar o total de uma só vez. A ciência não é somar, não é diminuir, não é dividir. A ciência é multiplicar, a operação de multiplicar. Então o mundo, ele chegou a uma evolução quase que de uma só vez. Hoje nós temos aí o telefone com o Zap, e outros meios, né, que vocês conhecem, que você comunica vendo a pessoa, falando com a pessoa, e passa uma mensagem, passa vídeos. Como eu estou pregando aqui, o mundo todo está me vendo, e todos os pastores que pregam em suas igrejas nesta hora, como exemplo de Goiânia, com 4, 5 mil pessoas assistindo, pelo mundo afora, não é? Como se estivesse ali, pessoalmente, na casa da pessoa, através de uma tela. Então isso é um resultado da multiplicação da ciência. E nós estamos vivendo, não é só no tocante aos benefícios que a ciência traz, mas também nós estamos vivendo as consequências. Porque é a era da perversão. Perversão é mudar o original. Pecado é uma perversão do original. Então é uma hora em que nós estamos vivendo a era e a hora da perversão. Perversão moral, o que promove este sistema de comunicação, é uma perversão política. Um presidente de uma nação não consegue mais governar sozinho. Ele tem que estar sujeito a opiniões diversas e global, não é? Os lares estão vivendo sob influências. Sobre influências. Então é uma hora difícil. Nós estamos vivendo a proliferação da doença, dos males. É a era das pessoas estarem morrendo da parada cardíaca, do infarto. Estão morrendo com câncer. Nunca se viu tanto isso. E é uma era que estamos enfrentando aí até vírus, né, contagiosos. Mas, diante de todas estas provações que nós enfrentamos no dia a dia, dos problemas cotidianos da vida, nós ainda temos as coisas concernentes ao espiritual. Já não temos mais aquela paz do começo. Já estamos com um mundo cheio de opiniões. As profecias que foram profetizadas pela Bíblia Sagrada, exemplificada como o caso aqui de Moisés. Veja só, Moisés chegou lá em Canaã só com 2 dos 2 milhões que saíram lá do Egito. Só 2, porque entraram na terra mais de 2 milhões, mas já foram pessoas que nasceram no deserto, porque a velha geração não entrou, a não ser Josué e Caleb. Eu estava pensando hoje, a maioria destas pessoas que entraram lá, elas tinham menos de 40 anos. Eram quase jovens, não é? Por quê? Porque os velhos haviam morrido no deserto. Agora, nós estamos vivendo nesta modificação, não física, porque nós temos pessoas
como eu tenho lá em Fazenda Nova, o irmão Joaquim Neves, com 95 anos de idade, ainda vai viver muito tempo. Se conversa com ele, parece que ainda está com toda a saúde mental, física. E outras pessoas que ainda estarão vivas na hora do rapto, porque o arrebatamento, o rapto, ele está mais perto do que nós possamos imaginar. Agora veja só, isto está acontecendo no atual mundo em que nós vivemos. Situações que nós precisamos de ter convicção. Não é que cada um vai pegar uma mensagem ou uma coleção das mensagens, a Bíblia Sagrada, e dizer, não, eu vou ser crente aqui em casa, não quero saber de ninguém. Você estaria num espírito dos piores que pode existir. Você não deve nem aceitar essa ideia, porque aonde estiver o corpo se ajuntarão as águias, disse o Senhor Jesus. E o que é o corpo? O profeta diz que o corpo é a palavra. Nesta hora, eu estou aqui quase só, mas eu sei que tem um grupo de irmãos nos ouvindo. Estão juntos conosco, nesse corpo que é a mensagem da hora. Estão juntos, estão alimentando juntamente conosco. Agora, você não vai pegar a Bíblia e ficar isolado por causa do momento em que nós estamos vivendo. Não, Deus já providenciou esse meio para que nós tivéssemos acesso às pregações, aos hinos, maravilhosos hinos, cantados por pessoas que já até partiram, já estão do outro lado na sexta dimensão, mas deixaram esse legado para nós, pregações tão abençoadas. Você tem os cultos, nós estamos acompanhando a igreja de Goiânia, nós não abrimos mão disto. Nós estamos acompanhando, como eu disse para os irmãos, 8 horas da manhã, aquele abençoado culto de oração. E nós estamos juntos nessa batalha, nesse corpo de ministros, nesse corpo de colegas, companheiros. Como eu acabei de receber um vídeo há pouco do pastor Samuel Cassalho, aconselhando a sua igreja, seus irmãos, a permanecerem em paz, a não se agitarem, a ficarem com ele como pastor, e a quem ele considera como seu pastor, a quem Deus começou a boa obra. Então nós estamos vivendo também esta hora, e eu parabenizei a ele pela sua convicção, porque é a nossa mesma convicção. Paulo diz, não deixando a congregação como é o costume de alguns. Não é de todos, mas de alguns. Porque a hora está chegando quando você lembra das Escrituras. Imagina quando Jesus estava aqui em seus dias finais do seu ministério. Quando ele começou, era aquela multidão atrás dele. Ele chegou a alimentar, através do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, umas 15 mil pessoas na sua igreja. E ele chegou a ter, na sua plataforma, 70 ministros, que ele chamou de uma só vez, mais os apóstolos. Imagina, não era apenas um evangelista, 2, eles eram 70 mais os apóstolos. Mas quando Jesus diz assim, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo.
O irmão Brana disse que Jesus fez aquilo propositalmente. Porque Jesus queria dar uma sacudida na figueira, para cair os figos pecos, na linguagem nossa aqui. Quando a fruta não conclui o seu curso, não amadurece, não chega à fase do amadurecimento, ela cai antes do tempo, ela caiu porque ela está peca. Agora, o produtor sabe disso, às vezes ele tem que tirar um pouco de frutos. Ele vai lá no pé de melancia, se tiver 10 melancias, ele corta 5, joga fora e deixa só 5. Porque se ele deixar as 10, não vai ficar bom os frutos. Mas se ele deixar 5, aquelas 5 vão crescer, vão desenvolver e vai dar lucro. E assim são várias fruteiras. Quando você tem um pé de manga muito carregado, a própria natureza encarrega de dar um vento ali, cair um pouco, e se você for orientado, você pode até tirar um pouco também, para que as que ficarem possam desenvolver. Então Jesus estava passando por essa fase no seu ministério, e ele propositalmente fez aquela declaração. Olha, meus irmãos, na lei, naqueles dias, era proibido comer sangue de qualquer animal, quanto mais do ser humano. Comer carne, principalmente de ser humano. Mas Jesus falou aquilo, não explicou. Ele terminou de falar, se assentou ali. E a Bíblia diz que aqueles 70, começando pelo mais velho, o ancião, o sabichão, o inteligente, aquele que agita, aquele que promove dissensões, aquele que vai procurar outro, começaram a dizer assim: é duro esse discurso, quem pode se salvar neste ministério? Porque eles não desistiram do ministério, eles não desistiram de ser pastores, eles só desistiram de Jesus. Então eles começaram a sair e foram embora um por um. Imagine vocês uma igreja onde tem 70 ministros, ficar só 12 ali. Jesus esperou quando esvaziou a igreja, que eles já tinham ido embora. Ele olhou para os apóstolos e disse: e vocês, por que não foram? Por que vocês não foram com eles? Mas o apóstolo Pedro fez uma declaração que deve ser a nossa declaração. Ele diz assim: para quem iremos nós? Eu faço essa pergunta agora para vocês, meus irmãos, porque quando eu falo para onde, eu estou falando de lugar. Mas quando eu falo para quem, eu estou falando de pessoa. Então eu pergunto: para quem iremos nós? Você olha para um ministro, para uma igreja, logo no início ali você nota alguma coisa errada. Às vezes ele é uma pessoa de referência moral, ele se considera um apóstolo, porque apóstolo muita gente quer ser apóstolo, muita gente quer ser mestre, muita gente quer ser o pastor fulano de tal. Mas você olha ali, o que você vê? Uns barbudinhos tocando guitarra. Não precisa nem você assistir aquele culto. Quando você vê lá no púlpito aqueles barbudinhos na moda,
tocando guitarra, você já deve desligar o seu equipamento. Fica aí a pergunta de Pedro: para que então vamos para esta igreja, onde o povo está ouvindo músicas requentadas com ritmo de rock? Você vai ligar no outro, vai falar com outro, vai falar com outro, e aí você pergunta: eu vou sair daqui, para que então? É hora de você manter na convicção de Paulo: não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava se referindo àquele encontro dele com a luz lá no caminho de Damasco. E aquela luz o conduziu a ele para o deserto, na companhia de Ananias. Aquela luz deu a ele a revelação do que ele estava pregando, que agitou os judeus, que estava causando aquela situação, como eles dizem aí, impactante. Porque a mensagem de Deus, ela sempre mexe com os sistemas. Ela sempre causa uma fúria nos sistemas. Mas Paulo estava fazendo um discurso em sua defesa. Você pode ler isso em Atos capítulo 26. E ele então declarou para o rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. Agora, qual é a nossa convicção? Se você tem uma visão, porque visão não significa que você viu uma coisa sobrenatural, que você encontrou como a luz ali no caminho da guarda, lá no quarto orando, lá na igreja. Não, visão não significa que você viu alguma coisa extra espiritual. Mas visão significa revelação. A revelação é a visão que todo cristão precisa ter. Deixa-me ler aqui na mensagem, pergunta e resposta sobre Hebreus, terceira parte, a partir do parágrafo 95. E a única maneira pela qual você conhecerá Jesus Cristo é através da revelação espiritual. Conhecer a Jesus Cristo. Não é você encontrar com Ele aí, em algum lugar, e Ele dizer para você: olha, eu sou Jesus. Eu sou Jesus que você crê, que você prega, que seu pastor prega, e eu vim te encontrar aqui para você ser salvo. Porque, afinal de contas, você precisa de uma revelação pela qual você será salvo, ou seja, salvo. Não, você não precisa pensar nisto. Eu não preciso disto. Para mim ser salvo, eu creia no Calvário. O Calvário cumpriu-se há 2000 anos atrás, quando Jesus estava ali, já prestes a entregar o Espírito. Ele disse: tudo está consumado. Olha, ele estava se referindo a Isaías 53, que foi 712 anos antes dele estar consumando aquilo ali no Calvário. Mas ele consumou Isaías 53, quando ele derramou o seu sangue e rendeu o seu espírito.
Salmo 103, é Ele que cura todas as tuas enfermidades. Pode ser câncer, pode ser o que for. Ele disse, está consumado, quer dizer, está concluído esta escritura. De Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você inclui aí esta palavra fomos, você está se incluindo nesse programa de Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele estava cumprindo aquilo. E nós não precisamos de uma coisa sobrenatural. A fé é independente disto. Fé é você crer, estabelecer isto e seguir em frente. Você pode continuar até tomando o seu remédio. Você pode continuar até indo ao seu médico, fazendo uma consulta, exames. Mas você vai, sobretudo, com a convicção de que você já foi curado. E eu vou dizer mais ainda, você pode ir até para o cemitério dentro de um caixão, mas você vai crendo na sua cura. Porque a cura divina é o penhor da ressurreição. E todo cristão que vai ressuscitar, ou que irá ressuscitar, ele, ainda que esteja partindo, ele vai partir nessa convicção. Eu fui curado. Eu fui curada. Não pela teologia e o tanto que você estuda a Bíblia. Se você é da ciência cristã, metodista, testemunha de Jeová, ou seja o que você for, não importa o que você seja, você nunca conhecerá isto através da palavra. É o Espírito de Deus que o revela a você. O Espírito Santo, ele sabe como tomar a palavra de Deus em sua Bíblia Sagrada e revelar para você aquilo que você precisa para ser salvo. Porque se você não tiver a revelação, você não aceita nem ser batizado em nome do Senhor Jesus. Você não aceita porque a revelação te faltou. Mas quando você é revelado, você aceita, pede para ser batizado, cumprindo a Bíblia, a ordem de Mateus 28, 19, em Atos 2, 38, em Atos 10, 47, em Atos 19, 5, Romanos 6, e segue estas escrituras, confirmando esse batismo para você nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a única maneira que você tem para invocar o nome do Senhor é no seu batismo. A esposa recebe o nome do marido, é quando ficam noivos, é quando começam a namorar-se. Não, é quando são casados. A lei é que determina, coloca o nome do marido ali, pelo menos é o que estava acontecendo até pouco. No nome da mulher, ela recebe o nome do marido, porque agora ela é a senhora João. Agora ela é a senhora Adeilson. Agora ela é a senhora Delavi. Agora ela é a senhora Jesus Cristo. Porque a igreja, ela é a senhora Jesus Cristo. Porque ela é esposa dele. Então você não vai se basear em seitas. Não, nós precisamos do Espírito Santo
Porque o Espírito Santo traz a revelação. Revela a você. É uma revelação espiritual. Agora, se Deus começou essa boa obra em seu coração, te revelando o batismo, te revelando a unicidade de Deus, te revelando Deus através do Senhor Jesus Cristo, Deus materializado em uma carne humana. Se Deus te revelou um profeta para esta era, você não terá dificuldade de crer nos profetas do passado. Você não terá dificuldade de crer em Paulo, de aceitar as cartas dos apóstolos, de aceitar a ceia de 1 Coríntios capítulo 11. Você não vai ter dificuldade de aceitar o lava-pés no dia da ceia, conforme João capítulo 13. Leia na sua Bíblia aí, Jesus dizendo: assim como eu vos fiz, façais, futuro, façais vós também. Então você não terá dificuldade em crer na Bíblia. Mas quando você se embaraça no batismo, na unicidade de Deus, aí surgem as dúvidas. Aí você se embaraça no resto da Bíblia. E a mesma coisa acontece conosco nesta hora que estamos vivendo em relação às confusões. Porque você tem que aceitar a mensagem do profeta como assim diz o Senhor. E ele diz que em meio a uma confusão aconteceria o rapto. Mas nós, normalmente, não queremos confusão. Quem que quer uma confusão em casa? Não é? A esposa sacrifica tudo pelo gosto do marido, faz tudo que ele gosta. O marido dá a vida pela esposa, e é só assim que o lar permanece unido. Os filhos obedecendo os pais, sujeitando aos pais, não importa se eles são simples, se são analfabetos, se são humildes, mas o bom filho, ainda que ele seja um doutor, uma doutora, ela se submete a esse pai, porque não é a questão da intelectualidade dele, é a questão do ofício. Ela respeita ele como pai, porque ela, afinal de contas, saiu daqueles lombos. Afinal de contas, foram eles que te geraram. Você tem uma gratidão a esse pai, a esta mãe, que te gerou, te colocou no mundo, te deu vida, cuidou de você. O crente, ele nunca é ingrato aos pastores que deram a vida por eles no passado. Não, o crente, ele é grato a Deus. A congregação que já passaram ali, 3, 4, 5 pastores, e aquela congregação respeita aqueles pastores, ainda que eles foram para o ismo. Não que eles vão ter ele como pastor e crer nele, mas moralmente, dignamente, respeitam, porque ele foi, afinal de contas, o homem que pregou a palavra ali naquele púlpito. Olha, isso é uma coisa tremenda. Então o profeta está dizendo aqui, não é o tanto que você lê a Bíblia. Uai, pastor, mas nós não temos que ler a Bíblia até e decorar ela, não? Bom, se você tem capacidade para isso, tem tempo para isto, e você pode fazer isto, parabéns para você. Que eu gosto, acho bonito ver uma pessoa que cita a Bíblia de cor sem errar uma vírgula. É muito bonito. Mas um ministro dizer que outros ministros não têm sermão porque não sabe a Bíblia de cor é desmerecer.
como eles dizem por aí, é pisar na bola. Na hora de chutar no gol, pisa na bola e cai de costa. Você sabe o que vai acontecer com você naquela Copa Final do Mundo? Se você ia fazer o gol da vitória e errou aquele pênalti, errou aquele chute, você será excluído daquela seleção. O técnico não vai te aceitar porque os torcedores não aceitam mais. Eles caem em cima do técnico, eles partem para cima. Agora nós não podemos pisar na bola nesta hora. Tenha calma. Não é porque um pastor lê a mensagem de Mombrana para o povo que ele não tem um sermão. Isso é uma alegação, me desculpe, irmãos, uma alegação aleijada. Por quê? Se você for ler a Bíblia no passado, o que Josué fez no seu ministério? A não ser ler o que Moisés havia ensinado. Ele não fazia mais nada, ele não tinha um sermão próprio. Ele tinha a mensagem do seu profeta da sua respectiva era. Se você pegar o livro de Esdras, eu coloquei esse nome no meu filho porque eu li esse livro e fiquei, como eles dizem aí, amei aquele livro. Eu fiquei entusiasmado com ele. O irmão Brana colocou o nome de José no seu filho porque ele leu a respeito de José. E ele ficou tão apaixonado em José que ele chorava pelo José do Egito. De ver aquele homem ser o tipo de Jesus Cristo. Então eu disse, eu vou colocar o nome de meu filho de Esdras. E quem foi o Esdras? Um escriba. E escriba é quem? É quem escreve. Ele estava escrevendo a história deles na Babilônia, e da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Reconstruir os muros, reconstruir o templo. Mas a Bíblia disse que ele animava o povo, cantando com o povo. Ele era um líder de cântico animado. E ele lia, continuou lendo o livro de Moisés para o povo. A mensagem dele era de Moisés. Agora, como eu disse, se você crê no profeta desta era, você não terá dificuldade de crer nos demais. Você crendo no profeta desta era, você vai crer no mensageiro da sexta, que foi o Wesley. Justificação e santificação. Você vai crer na mensagem de Lutero, que foi justificação. Você vai crer no primeiro mensageiro, no segundo mensageiro. Primeiro foi Paulo, segundo Irineu, depois Martim, depois Columba. Você vai crer em cada mensagem destas que foram reveladas pelo profeta desta era, especialmente nas eras da igreja. Sermões sobre as eras da igreja. Sermões sobre a revelação dos selos. Você não terá dificuldade em crer na revelação dos selos do Apocalipse, nas eras da igreja de Apocalipse 3, porque você está embasado na mensagem de um profeta que te dá esta sustentação. Você está embasado na mensagem de um profeta que Jesus disse em Mateus 17:11, Elias virá. Ele falando do futuro lá nos seus dias, ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E nesta era nós precisamos de um restaurador, para nos restaurar a fé de quem? De nossos pais,
Quem são nossos pais? Os apóstolos, começando do batismo. Restauração da ceia, restauração da unicidade de Deus. Deus manifestado em 3 atributos, porém sendo uma única pessoa em Jesus Cristo. É tão simples, né, irmão? Depois que a gente é revelado, é tão simples. Mas isso tem dado água para a barba de muita gente, porque eles buscam, eles olham, eles leem, eles estudam, eles ouvem a mensagem, cada pastor da mensagem pregando, evangelistas, e não consegue ver, porque não foi revelado a eles. Então nós estamos aqui crendo nisto. Eu sei que o tempo não permite, nós separamos algumas mensagens para ler, mas logo o tempo passa, não é? E a gente tem que seguir em frente. Aqui na mensagem Pergunta e Resposta sobre Hebreus, parágrafo 103. E o Espírito Santo está movendo e operando nos membros deste corpo. Membros. Você, minha irmã, você, meu irmão, é um membro. Você pode dizer assim: pastor, eu acho que eu sou muito pequenininho na igreja. Tá bom, você talvez não seja o olho. O olho. Você pode dar esse privilégio para o profeta. Mas você pode ser um dedo. Pode ser um pequeno membro. Nem mesmo alguém lhe disse: carne e sangue não tu revelou, mas meu Pai que está no céu tem revelado a você. A quem? A Pedro. Quando Pedro disse para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele já tinha perguntado sobre o que as pessoas pensavam dele lá fora. O que dizem aí fora o que sou? Perguntou para os discípulos. Aí eles começaram a dizer assim: tem uns que dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Depois que todos falaram, ele olhou para eles e disse: e vós? Eu quero saber agora de vocês. Porque o que eles estão dizendo aí a respeito de ministros? O que eles estão dizendo? Estão dizendo isto, estão dizendo aquilo, e o melhor é que você faz é nem saber o que estão dizendo. Desliga esse computador, desliga essa internet. Você só vai encher o ouvido de mosca, melhor, de varijeira. E a varijeira vira bicho. E a coisa mais terrível que tem é uma bicheira dentro do ouvido. Aquilo coça, aquilo dá dor, aquilo coloca o animal louco. Há uns anos atrás, pessoas que ficavam acamadas, idosas, e era pouco visitado pela família, eu lembro disso. As moscas colocavam varejeiras dentro dos seus ouvidos, e aquilo era um trabalho para tirar aquilo, limpar aquilo e restabelecer a saúde daquela pessoa. Agora, você não vai ficar exposto, não, porque é uma pequena palavra errada que você ouvir, pode ser uma mosca varejeira colocando milhões de insetinhos ali dentro. Você chama de vírus, seja o que for. Então Jesus disse para ele: não tu revelou a carne. Quando ele perguntou para eles, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Voltando à escritura que eu li: não fui desobediente à visão celestial. Isso aqui que Pedro diz para Jesus foi visão celestial. Então permaneça na visão. Deus te revelou a palavra, Deus te revelou a mensagem. Você não tem nada a perder em permanecer na sua posição como um cristão, orando uns pelos outros, amando uns aos outros.
Vamos orar uns pelos outros em casa, nas madrugadas, nas horas de orações, e Deus nos dará a vitória. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está fundamentada, edificada sobre a revelação do que é Deus para você. Agora, não tenta inventar outra coisa. Isso está voltado para a mensagem desta respectiva era. Deus te abençoe nesta hora. Eu vou parar aqui para não cansar vocês. E nós estamos aqui firme para ajudar naquilo que vocês precisarem. Ninguém vai passar necessidade em casa. Nós temos aqui o diácono à disposição, né? A igreja, graças a Deus, não temos quase esses problemas. Aqui no interior, nós somos um povo mais tranquilo, né? Graças a Deus por tudo, pela fartura. E vamos prosseguir. Mas em qualquer situação, você começou a enfrentar um problema, liga para nós, nós estamos à disposição. Nós temos 2 telefones. Se você não conseguir, liga aqui para os irmãos da igreja. Irmão Adeilson, irmão Antônio, irmão Julimar, todo mundo tem nosso telefone, né? Você pode ligar e pedir, eu quero falar com o pastor, me arruma aí o telefone dele. 984-393982. Você fala pelo Zap. E pela Claro, porque esse 984 ele é 64. Mas pela Claro 62 é 992-025702. Qualquer hora nós estamos à disposição da igreja para ajudar, orientar, orar e fazer o que nós precisarmos. Deus abençoe vocês, até domingo próximo. Vamos permanecer, não agitem, não escutem nada de que agite. Você permaneça em paz com Deus e Deus te ouvirá na hora que você precisar. Até a próxima. Deus abençoe. Tão carinhosas mãos de meu Jesus, mãos que carregaram a pesada cruz, mãos que só fizeram boas coisas, mãos que trazem paz e amor ao coração, mãos que podem acalmar em grande dor, ó mãos divinas de meu Redentor, mãos milagrosas que dão vida, ó mãos que abençoaram a grande multidão, e todos que o buscaram com a dor, mãos
mãos redentoras de meu Cristo. Mãos tão carinhosas de meu Cristo, mãos que me tocaram com muito amor. Sinto em suas mãos segurança, de um futuro cheio de esperança. Mãos que podem acalmar em grande dor, ó mãos divinas de meu Redentor, mãos milagrosas que dão vida, ó mãos que abençoaram a grande multidão, e todos que o buscaram com ardor, mãos redentoras de meu Cristo. Mãos redentoras de meu Cristo.